Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu vou dar só uns minutinhos para o pessoal começar a ingressar aqui na chamada, tá bom? Já tem aqui um pessoal entrando, vou só dar mais 2 minutinhos, aí a gente já começa, tá? Não, bacana, pessoal. Vamos começar, então, o nosso primeiro webinar. Essa sessão ela está sendo gravada, né? Então, qualquer coisa, quem não conseguir acompanhar hoje aqui ao vivo, vai automaticamente receber o link para revisitar essa apresentação, tá? Primeiramente, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rudy Faria, eu sou gerente de contas aqui na Tilia Labs. Com a gente hoje, né, a gente tem o nosso time aqui também da DataBrand, que é o nosso distribuidor local aqui no Brasil, que vai estar com a gente nessa apresentação, tá? Basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho o que é a imposição com a inteligência artificial, né, na área gráfica e como isso pode atacar os problemas que a gente encontra hoje no dia a dia com relação a planejamento, estimativa e imposição, tá? Bom, basicamente eu já me apresentei, meu nome é Rudy Faria, gerente de contas aqui na Tilia Labs, recém-chegado ao time da Tilia Labs, né? Eu acho que muitos de vocês devem me conhecer da ESCO, né? Onde eu passei mais de 7 anos, tanto na área de serviços como na área comercial. Eu estou no segmento gráfico desde 2000, atuando aí com clichêria, com empresas de rótulos e etiquetas adesivas, e possuo uma formação também em tecnologia em sistemas de informação e uma pós-graduação em tecnologia e impressão offset pelo Senai, tá? Com a gente hoje aqui ainda, a gente tem o nosso time da DataBrand aqui no Brasil, o Francisco, que é gerente de projeto da DataBrand, possui aí um know-how de mais de 23 anos na indústria, tá? Ele vai estar com a gente aqui também nesse webinar. E não somente nesse webinar, que é o primeiro da série, mas depois eu vou apresentar para vocês a nossa ideia de webinar, futuros webinars, que a gente vai fazer aqui nas próximas semanas, que também o time da DataBrand vai participar com a gente, tá? E com a gente também o Fábio Ferraz, que é o gerente técnico da DataBrand, é responsável aí por implementar soluções, tem experiência aí no mercado de mais de 25 anos também, e é um cara bem focado aí em automatizar os processos produtivos e tem um background bastante interessante aí com relação a cores também, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje, basicamente eu vou apresentar para vocês vou falar um pouquinho da Tilia Labs, né, o que a gente faz, né, as nossas soluções. Eu vou falar um pouquinho do problema a ser atacado na indústria, né, e uma vez que a gente descobriu esse problema, como solucionar esse problema através da inteligência artificial, né, que é a grande sacada aqui da Tilia Labs, é usar a inteligência artificial para a gente checar o melhor caminho de rodar um determinado produto gráfico, tá? E aí, no final, ainda, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas, então fiquem totalmente à vontade em fazer as perguntas no chat aí do Zoom, tá bom? No final, o Francisco da DataBrand, o Francisco, na verdade, ele vai estar dando uma olhada nessas perguntas que estarão aí chegando durante o webinar, e no final a gente vai responder em conjunto, tá bom?
Bom, um pouquinho sobre a Tilia Labs. É uma empresa recentemente nova no mercado, fundada em 2012, né, por um grupo altamente qualificado de desenvolvedores. A gente tem aí hoje distribuição em mais de 42 países já. São mais de 600 licenças vendidas no mundo inteiro, então é um projeto bem maduro. E, recentemente, em 2019, a gente ganhou um prêmio referente à inteligência artificial da Intertech, né? Então, na verdade, inteligência artificial é exatamente o tema que a gente vai abordar hoje durante esse webinar, tá? Falando um pouquinho dos nossos produtos, em abril de 2012, a gente começou com o Tilia Phoenix, que é o nosso produto carro-chefe, né? A gente tem ainda o Tilia Griffin, que seria uma versão do Phoenix mais focada aí para comunicação visual e imposição de PDV. A gente tem ainda o Tilia Aries, que é uma solução mais focada para o segmento de rótulos, etiquetas, adesivos para impressão digital. E a gente tem também o nosso licenciamento em nuvem, que seria o nosso Tilia Cloud, tá? Falando um pouquinho dos nossos clientes, né, os nossos segmentos. A gente começou em packaging, né, a gente começou em embalagens lá em 2012, em abril de 2012, e ainda hoje embalagens ainda é a nossa maior fatia de segmentação com relação aos clientes, né, mas a gente vê aí também um crescimento muito importante com relação a rótulos e etiquetas, a área comercial, né, então é uma solução, na verdade, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, o Tilia Phoenix, que ela pode fazer imposição, planejamento, estimativa, não somente para embalagem cartonada, rótulos e etiquetas, mas também para a área comercial, editorial, imposição de livro, revista, imposição de cartão de visita, imposição e nesting de grandes formatos. É uma solução que abrange praticamente todos os segmentos de impressão, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a inteligência artificial, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente escuta esse termo sendo usado bastante hoje em dia, né? Inteligência artificial, indústria 4.0, mas, na verdade, a gente usa isso no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe, né? Um dos exemplos é o Deepface, né, do Facebook, né? Uma vez que a gente sobe uma fotografia lá no Facebook com um conjunto de pessoas, né, automaticamente o Facebook ele é capaz de fazer uma varredura através do reconhecimento facial, identificar se aquelas pessoas na foto estão no seu contato de amigos dentro do Facebook e sugerir ali um tag, né, para você marcar essa pessoa na hora que estiver postando aquela determinada publicação no Facebook. Isso é um exemplo de inteligência artificial que a gente já usa no dia a dia, né? Claro, a gente vê muito também essa questão de inteligência artificial com relação à autonomia, né, de carros, né, carros autônomos, né, dirigidos aí sem pessoas, no caso, né? Isso é um tema que a gente escuta falar bastante, né? E também um outro exemplo de inteligência artificial que a gente costuma usar no nosso dia a dia são os aplicativos, né? Por exemplo, o Waze. O Waze é um aplicativo que tem seu algoritmo, um algoritmo de inteligência artificial. Ele traça ali a melhor rota, computando milhões de possibilidades naquele determinado período de tempo que você está usando a aplicação, né? Então, um exemplo disso do Waze, por exemplo, usando a inteligência artificial, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o rodízio municipal de trânsito, né? Então, por exemplo, hoje é terça-feira, o meu carro não roda das 7 da manhã às 10 da manhã. Eu não preciso nem lembrar que eu não rodo, que eu não posso rodar nesse determinado período de tempo. Uma vez que eu cadastrei a minha placa dentro do Waze, ele automaticamente me notifica que eu estou no rodízio, né? Estou no rodízio municipal de trânsito e vai me traçar uma rota fugindo do centro expandido aqui de São Paulo. A mesma coisa acontece com Google Search, com Google Translate e com sites de compra. Todas essas aplicações já usam a inteligência artificial. E a sacada da Tilia, na verdade, a gente vê muito essa questão de inteligência artificial sendo usada no dia a dia, né? Na hora que a gente sobe uma foto no Facebook, na hora que a gente abre um aplicativo de rota, mas a gente não vê isso muito sendo usado na indústria gráfica, né? Por isso que a gente ganhou o prêmio em 2019 na categoria de inteligência artificial de imposição estimativa e planejamento, tá? Claro, isso é também bastante explorado em diagnósticos, né? Então, a inteligência artificial
serve também para a gente checar uma célula cancerígena de uma célula normal, né? Então, bilhões de células, a gente tem que fazer uma varredura e identificar se tem alguma célula cancerígena ou não. Mas, na verdade, quando a gente fala em inteligência artificial, basicamente é a capacidade que a gente tem de trabalhar com um conjunto enorme de informações e traçar a melhor rota, né? É exatamente isso que a gente vai falar nesse webinar de hoje, tá? Eu posso cadastrar no meu sistema, já fazendo um link com a nossa área gráfica, eu posso cadastrar no meu sistema, por exemplo, diferentes máquinas de impressão, diferentes máquinas de acabamento, chapas, custos de chapa, custos de folha, e aí automaticamente, através dessas informações, uma vez que a gente ensina o sistema, ele vai ser capaz de traçar a melhor rota e a melhor montagem para rodar aquele determinado projeto, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês venham a ter durante essa apresentação, só reforçando, fiquem totalmente à vontade em fazer as perguntas no nosso chat, né? Lembrando que a gente vai ter um tempinho no final para responder essas perguntas, tá? Bom, falando um pouquinho do problema, né, que a gente tenta resolver na indústria, a gente vai falar muito aqui referente a planejamento, né? Planejamento, imposição e estimativa. Quando a gente fala em planejamento, basicamente, esse processo a gente vê sendo feito através de um processo manual, né? Por exemplo, no Corel, no Illustrator, onde o operador do PCP ou o operador da pré-impressão abre lá uma página inteira, por exemplo, 1000 por 717, e tenta montar diferentes itens nessa mesma página, computando aí diferentes quantidades para cada item, né? Esse processo, ele pode ser feito dessa maneira, de forma manual, ou ele pode ser feito através de uma solução existente de sistema RP, MIS, mas o que a gente vê é que a gente tem muito espaço de melhoria para esse tipo de situação, né? Uma situação que geralmente demanda um tempo aí de 2, 3 dias de planejamento, dependendo da ordem que você recebe com relação ao número de itens, diferentes tipos de substratos e quantidades, né? Mais um tempo aí para fazer a preparação do arquivo do CAD e mais um tempo aí para fazer a parte de imposição. Então, basicamente, a nossa solução, ela vai entregar exatamente isso, uma resposta muito rápida para a gente checar o nosso planejamento, checar qual é a melhor máquina, qual é a melhor folha, fazer ali a imposição, criar o arquivo da faca, ou usar uma faca existente, que depois a gente vai ver um pouquinho durante as demonstrações, e também fazer a imposição já com as marcas de registro do arquivo já imposicionado, tá? Bom, falando um pouquinho da situação que a gente tem hoje no nosso dia a dia, basicamente, quando a gente quer resolver um problema de imposição, hoje em dia a gente se depara com esse tipo de situação, né? Por exemplo, eu tenho um produto, nesse caso eu tenho o SKU número 1, ele tem ali 228 milímetros por 228 milímetros, é um quadrado nesse caso, são 50 mil peças, e eu tenho lá 4 cores processo, né? Cian, magenta, amarelo, preto. Eu quero pegar esse cara, por exemplo, e checar o melhor aproveitamento numa folha inteira, 1000 por 717. Bom, esse tipo de situação é até simples da gente resolver, né? A gente pega ali 228, checa quantas peças a gente consegue posicionar de forma horizontal, quantas peças a gente consegue posicionar de forma vertical, e a gente vai se deparar aí com 8 peças na folha, né? Então, é um problema simples de resolver. Então, por exemplo, eu tenho lá um SKU número 1 com 50 mil quantidades, então, basicamente, eu vou precisar de 6.250 folhas para rodar esse determinado projeto, né? As coisas começam a ficar mais complicadas, digamos assim, quando a gente começa a inserir mais variáveis dentro do nosso processo. Então, basicamente, antes eu tinha só um SKU número 1 com 50 mil, né, com 4 cores, cian, magenta, amarelo, preto, e agora eu já tenho a inclusão de um segundo SKU, ele já tem uma quantidade de 25 mil peças, e eu tenho ainda um Pantone 186 adicionado, né? Então, como eu rodo esse trabalho? Eu rodo esse trabalho conjugado, fazendo uma única entrada de máquina e gastando mais folha, por exemplo, no item número 2, ou talvez vale mais a pena a gente fazer uma entrada de máquina para cada trabalho, sendo assim a gente não gastaria, né, não chegaria nas 10 mil folhas, que eu teria ali um overrun no SKU número 2, mas em contrapartida eu teria 2 entradas de máquina, 2 conjuntos de chapa,
tempo, hora de produção, qual que seria a melhor alternativa para rodar esse trabalho aqui, né? E é esse tipo de informação, de uma forma muito rápida, que a Tilia traz para o nosso cliente, né? A gente consegue, uma vez que a gente cadastrou as informações do nosso sistema, a gente consegue ali em segundos visualizar qual é a melhor forma de rodar um trabalho, tá? Aqui eu falei de 2 SKUs, mas se a gente for ainda para formas irregulares, né, que é o caso, por exemplo, quando acontece, por exemplo, quando a gente vai imprimir uma embalagem cartonada, geralmente a gente não está falando, por exemplo, somente do lado externo, né, do meu media box, né, a gente está falando exatamente do nosso desenho da faca. Normalmente, o que a gente descobre, né, quando a gente tem um trabalho desse, de 300 milímetros por 265, isso de media box, a gente vai saber ali que a gente consegue posicionar naquela mesma folha de 1000 por 707, apenas 6 itens, né? Mas, claro, se a gente considerar ainda o contorno da faca, a gente descobre que a gente consegue colocar 9 itens naquela folha. E é por isso que, muitas vezes, o processo de imposição ainda acontece de forma manual, né? Porque, muitas vezes, o sistema que a gente usa no dia a dia, ele não é capaz de reconhecer o true shape, né, do nosso formato da faca e fazer a imposição dessa maneira que um operador faria de forma manual, né? Então, algo interessante também essa forma como a gente consegue fazer a imposição na folha, considerando, né, o true shape do nosso formato, do nosso objeto, tá? Bom, e quando a gente fala, claro, a gente falou de um item, a gente falou de 2 itens, a gente ainda está trabalhando com o mesmo formato de folha inteira, B1, né, 1000 por 707, a gente falou um pouquinho também de formatos regulares, que seria ali a cartonagem, e quando a gente tem aí agora 9 itens, com quantidades diferentes, com cores diferentes, quantas folhas a gente vai precisar para rodar esse trabalho, quantas entradas de máquina a gente vai precisar, né? Quantos itens na folha a gente vai conseguir posicionar. É nesse momento que o cálculo humano, né, da gente computar isso de forma manual, se torna bastante desgastante, né? Então, quanto mais variáveis a gente tiver no nosso processo, mais cálculos a gente vai precisar fazer. Por exemplo, uma situação dessa de 13 itens diferentes, eu posso ter diferentes impressoras, diferentes processos de impressão, diferentes processos de acabamento. A gente pode ter uma faca existente ou não, mas é muito simples a gente se deparar com esse tipo de número, né? 45 bilhões de combinações possíveis no nosso parque gráfico, né? Então, imagina só, 13 SKUs, diferentes impressoras, diferentes formatos de folhas, diferentes sistemas de corte, pode cortar, por exemplo, digitalmente, pode cortar através do sistema de corte-vinco. As possibilidades são imensas, as combinações são imensas aqui para a gente computar, tá? E por que isso é importante? Por que isso é relevante? Isso não é novo, na verdade, a gente vê isso acontecendo há pelo menos uma década ou mais, na verdade. O número de SKUs, né, vem se proliferando, né? A gente não vê uma convergência nesse sentido de ter, por exemplo, uma única família de produtos e rodar esse produto em altas quantidades, muito pelo contrário, a gente vê cada vez mais tiragens mais curtas, aumento de número de sabores, né, aumento de número de SKUs, e o nosso convertedor, né, ele precisa dar uma resposta muito rápida ao mercado com relação a setup de máquina e redução de custos, né? Então, é basicamente isso que a gente tenta atacar com a nossa solução, o Tilia Phoenix, tá? Então, basicamente, a gente vê essa proliferação e solucionar o planejamento manual, né, é o que a gente traz como solução, né, para o nosso cliente, né? A gente checar direitinho, uma vez que a gente cadastrou os nossos equipamentos, checar a melhor folha, checar o melhor equipamento e automaticamente ter ali uma resposta muito rápida com relação ao layout imposicionado, né? Então, eu vou introduzir para vocês hoje aqui a imposição com a inteligência artificial, tá? Basicamente, é um primeiro algoritmo aí de planejamento artificialmente inteligente da indústria gráfica, né? E, basicamente, o que a gente faz, através da nossa solução, trazer as informações, né, trazer os itens para dentro da solução, cadastrar o substrato, cadastrar as quantidades,
e aí, em questão de segundos, o software é capaz de computar diferentes rotas e identificar na tela qual é a melhor forma de rodar aquele trabalho, tá? A gente pode configurar perfis, trabalhar com diferentes tipos de máquinas, substratos, é isso que a gente vai mostrar um pouquinho durante as próximas demonstrações aqui a seguir, tá bom? E como a imposição, né, com inteligência artificial pode ajudar a gente, basicamente a gente vai planejar melhor, a gente vai ajudar o PCP a planejar melhor, né? Então, a pessoa responsável por determinar o melhor equipamento, a melhor folha, ela vai ter um suporte com relação a uma tecnologia que usa a inteligência artificial para tomar decisão, né? A gente, claro, precisa treinar a nossa inteligência artificial dentro do software, né? Aí eu volto mais uma vez com relação ao exemplo do Waze, né? Uma vez que o Waze ele conhece que a minha placa e sabe que aquela placa não roda de terça-feira, automaticamente ele vai traçar uma outra rota para fugir da zona de rodízio. E com isso, uma vez que a gente tem a nossa equipe melhor assistida com uma solução inteligente de imposição, uma vez que a gente tem a nossa solução treinada com inteligência artificial, a gente consegue aí, aumentar a nossa margem na nossa produção, tá? Aqui, basicamente, é complicado, né, para o ser humano tomar essas decisões e computar diferentes dados instantaneamente, né? Isso, com certeza, o computador ele veio para ajudar a gente nesse sentido, né? E quando a gente fala, por exemplo, em treinar a nossa inteligência artificial, basicamente é ensinar o Tilia, né, sobre o nosso prepress, sobre o nosso acabamento, os nossos materiais, os custos de produção, e aqui a gente consegue cadastrar essas informações dentro do software, né? Eu posso cadastrar as minhas máquinas, eu posso cadastrar, por exemplo, as limitações dessa máquina com relação ao formato mínimo e formato máximo de folha, espessura mínima, espessura máxima, velocidade, hora máquina. Eu posso já inserir nesse momento as informações de marcas de registro, para na hora que ele fizer o posicionamento, já aplique as marcas de registro. E, claro, eu posso cadastrar não somente uma máquina impressora, mas pode ser uma máquina de corte e vinco, pode ser até mesmo um acabamento digital, tá? Por exemplo, uma mesa de corte da Zund, uma mesa de corte da Kongsberg, por exemplo, tá? E os meus papéis também, né, cadastrar as chapas, os papéis, os custos relacionados para cada etapa, porque uma vez que eu tenho essas informações no sistema, é fácil o sistema apontar a melhor rota e traçar a melhor rota e trazer o resultado na tela para a gente, tá? Então, basicamente é isso, é esse o conceito, uma solução que vai ajudar a gente a planejar melhor o nosso trabalho, a gente vai ensinar a solução, como trabalhar e como enxergar o nosso parque gráfico, e com isso, claro, o resultado disso tudo é um aumento de margem, né, e uma redução de desperdício com relação à matéria-prima e tempo de máquina, tá? Bom, a gente vai aqui para a parte de demonstrações. Agora eu tenho uma série de demos, na verdade, acho que são 3 ou 4 demonstrações. A primeira demonstração, eu vou usar aqui um exemplo da impressão comercial, tá? Mas isso, pessoal, se aplica a qualquer tipo de segmento, tá? Pode ser impressão comercial, pode ser embalagem cartonada, pode ser grandes formatos, pode ser até, por exemplo, impressão, imposição de livro e revista. O conceito é exatamente o mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui primeiro esse caso, e basicamente, uma vez que a gente está aqui no Phoenix, a gente tem algumas formas, algumas maneiras de fazer a entrada de dados dentro do Phoenix, tá? Eu posso simplesmente pegar os arquivos em PDF e arrastar os arquivos para dentro do Phoenix e definir, por exemplo, a quantidade, o substrato que aqueles elementos irão ser produzidos e pedir para ele calcular, ou se não, eu posso ainda, através de um arquivinho CSV, que é um arquivinho separado por vírgula, imputar essas informações diretamente no meu sistema de forma automática. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, o nome do meu arquivo, eu já tenho a quantidade de peças de cada item, praticamente uma linha aqui é um item diferente, eu já tenho a minha sangria, eu já tenho o meu material, e eu já tenho onde os arquivos estão posicionados, tá? Então, de default, né, por padrão, ele já vem essa integração como um CSV, e isso possibilita a gente integrar o software
com sistemas de terceiros, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma produção, uma ordem de pedido no sistema RP, e ele exportar um arquivinho CSV, eu consigo fazer já automaticamente a integração dentro aqui com o Phoenix, tá bom? Eu vou importar esses arquivos, são 13 arquivos diferentes. Aqui que eu faço o depara, né? Eu já tinha feito ali o depara, na verdade, que aqui eu vou colocar ali, por exemplo, quais são as minhas variáveis que eu tenho no meu sistema, quais são as variáveis que eu tenho no meu sistema externo, na minha coluna de Excel. E uma vez que eu tenho isso feito, basicamente, o software ele já carrega as informações dentro do Phoenix, eu tenho 13 produtos, e agora eu já posso checar a minha inteligência artificial, fazer algumas simulações de produção. A primeira demo que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser utilizando um formato de folha inteira, né? Eu vou usar essa impressora CD102, né? Eu vou fazer, por exemplo, aqui uma tiragem para cada produto que eu tenho no meu sistema. Então, basicamente, eu tenho 13 produtos diferentes, com quantidades diferentes, e eu estou fazendo aqui uma entrada de máquina por produto, e o que a gente percebe é que em 1 segundo a gente já conseguiu montar os 13 layouts aqui, um layout, no caso, para cada arquivo que foi inserido dentro do meu sistema, tá? Eu posso checar esse resultado, eu posso aplicar esse resultado na tela, ele vai me mostrar aqui, por exemplo, qual é a tiragem, né, que a gente precisa para rodar esse trabalho, no caso aqui, 8.641 folhas. Eu tenho o meu custo total de produção rodando o trabalho dessa forma, né, $8.000. Eu tenho ali uma média de desperdício, uma média de aproveitamento, e também eu tenho ali o total de tempo de máquina, que isso me acarretaria na impressão offset. Então, aqui eu tenho 13 horas e 37 minutos para rodar o trabalho dessa forma, que seria basicamente rodar um produto em cada layout específico, né? Fora o relatório, ele ainda vai apontar para a gente, ele vai, na verdade, imposicionar esses arquivos e aplicar na folha, já com as marcas de registro, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui nessa parte da demonstração. Tenho a minha pinça, eu tenho as minhas escalas de cores, de fotometria, e basicamente eu tenho ali imposicionado já os 13 arquivos, sendo nesse caso ali, né, um arquivo para cada montagem, tá? Bom, se eu quiser agora simular de uma outra forma, vamos supor que eu queira voltar lá para a imposição com inteligência artificial e eu queira combinar esses itens, né? Então, eu vou fazer uma combinação desses itens. Eu vou usar não somente a impressora offset, mas eu vou usar também a minha Índigo 7900, que eu tenho no meu parque gráfico, e eu vou usar ali 39 formatos de folhas diferentes. Em segundos, a gente percebe que ele já começa a popular os resultados na tela para a gente, e a gente percebe ali, por exemplo, que a gente tem ali, nesse caso, a gente tem 5 layouts sendo definidos para rodar ali os 13 itens, né? Então, eu vou ter ali menos entradas de máquina e também o nosso custo, né, de $8.000, ele está caindo aqui para $1.000, tá? Porque eu estou rodando esses trabalhos de forma conjugada. E um interessante dessa demo aqui, em particular, é que depois a gente vai ver direitinho no relatório, é que ele fez uma entrada de máquina para rodar em offset e 4 entradas de máquina para rodar em HP Índigo 7900, tá? Porque ele sabe que essa quantidade aqui de 10.000 folhas vai melhor com relação a custo na CD102, que é o meu formato folha inteira de offset, e esses formatos menores, né, essas tiragens menores, eu teria um custo melhor rodando numa folha menor numa HP Índigo 7.900, tá? Então, com isso, o meu custo caiu lá de $8.000 para $1.000, a minha entrada de máquina, de 13 entradas de máquina, eu tenho agora 5 entradas de máquinas diferentes, sendo que somente uma eu vou rodar na minha offset folha inteira, tá? Então, é esse tipo de cálculo, de forma muito rápida, muito instantânea, que o Tilia Phoenix é capaz de trazer para a gente, e não somente o cálculo e o resultado, mas também a parte dos arquivos já imposicionados na tela, né? Então, a gente tem ali um arquivo imposicionado para offset, e mais 4 arquivos montados já para impressão em digital, tá? Então, esse conceito de impressão comercial, aqui dentro do Phoenix, vale lembrar que isso funciona para qualquer tipo de segmento, né? A gente está falando aqui basicamente de comercial nessa demo em particular, mas isso pode funcionar em qualquer tipo de segmento, pode ser uma embalagem cartonada, um rótulo, um adesivo, ou até mesmo revistas, livros e grandes formatos, tá?
E qual é o output disso, né? Qual é os arquivos de saída que o Phoenix traz para a gente, basicamente? A gente tem os arquivos da imposição, né? Os arquivos de layout, né? Então, basicamente, aqui eu vou ter lá os 4 arquivinhos da informação da montagem, né? Com relação a qual é a máquina que rodou, qual é o papel, qual é o aproveitamento, qual é o desperdício. E eu vou ter também a informação para cada linha daquele arquivinho CSV que eu importei dentro do meu Phoenix, eu vou ter ali um relatório por item, né? E esse caso aqui, em particular, é bem interessante a gente analisar esse item em particular, porque eu havia pedido para ele rodar ali 7.000 peças, né? E ele acabou rodando 10.334 peças, basicamente aí quase 50% a mais desse item aqui em particular. O que a gente vê hoje em dia no nosso planejamento? Normalmente o planejador ele vai setar ali um excesso máximo de 10%, né? E se tiver mais do que 10% de excesso, praticamente ele acaba pegando esse item e rodando de forma separada numa outra entrada de máquina. Mas como o Phoenix ele entende a nossa produção, ele entende os custos relacionados com relação à hora-máquina, o tempo de setagem, os custos envolvidos com relação a folhas que a gente está perdendo para fazer o acerto da máquina, nesse caso aqui em particular, ele fez o seguinte, ó, vale muito mais a pena a gente pegar esse item e rodar quase 50% a mais desse item em particular do que colocar ele numa outra máquina, tá? Então, é esse tipo de informação, é esse tipo de inteligência que o Tilia Phoenix traz para a gente no nosso dia a dia no planejamento também, tá bom? Aqui eu tenho uma demo de faca existente aqui no Phoenix. Basicamente, a gente pode trabalhar das duas formas. A gente pode pedir para o Phoenix criar uma faca automaticamente, né? Ou, se não, usar um banco de facas existente. É basicamente essa demo que eu vou mostrar agora para vocês. Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou importar os arquivos através de uma planilhinha Excel. Nesse caso aqui, agora eu não estou trabalhando com apenas 13 itens, eu tenho mais de 1.030, eu tenho 1.030 itens desse item aqui em particular, é a mesma faca com itens variados, né? Então, eu vou importar esses caras. A gente vai perceber que ele vai fazer já um mapeamento e eu já tenho ali os 1.030 itens cadastrados na minha tela, né? Então, aqui, basicamente, eu tenho itens variando de 500 até 30.000 peças, tá? Eu tenho uma faca existente, eu quero quero popular esses itens na faca existente, né? É um item que trabalha frente e verso. Então, eu posso também chamar a minha inteligência artificial, né? Vou chamar ali a imposição com a inteligência artificial. Vou rodar na minha CD, na folha inteira, e vou pedir para ele usar um template já existente, que no caso é uma faca existente. Eu peço para ele rodar, e aí basicamente ele está agora computando, né, esses 1.030 itens, considerando aquela faca existente, a melhor forma de rodar esses trabalhos, né? Então a gente percebe aqui que no primeiro momento eu tenho $13.000 de custo, com 25 layouts, e uma vez que a pesquisa avança aqui, né, no caso eu tenho 30 segundos, ele vai reduzindo o número de layouts e reduzindo o custo da produção, tá? Porque ele está identificando, no caso, formas diferentes de rodar esse trabalho, tá? Então, depois a gente vai ver aqui, basicamente, com 2 minutos e pouquinho, ele conseguiu encontrar 22 layouts no custo de $12.000, né? Então, eu posso aceitar esse cara. E uma vez que eu aceito esse cara, ele vai me mostrar também, claro, a parte do relatório de produção, né, mostrando tiragem, entradas de máquina, custo envolvido, desperdício, aproveitamento, overrun, né, que isso também acontece quando a gente está rodando um trabalho conjugado, acontece da gente, por exemplo, rodar itens a mais de algum determinado item, então a gente tem ali, por exemplo, o overrun sendo mostrado, né, de forma geral, e depois eu posso quebrar isso por layout, por item, né? Então, basicamente, em segundos, ele fez ali uma imposição frente e verso, são 22 montagens, eu tenho um custo de $12.000 e rodando 1.030 itens, né? Então, esse tipo de rapidez, de inteligência que a solução traz para o nosso dia a dia, tanto na parte de planejamento, como na parte da pré-impressão, né? Porque é uma solução que a gente pode usar basicamente nas duas situações, né? De planejamento e de pré-impressão também, tá? Eu tenho uma outra demo aqui referente à cartonagem, nesse caso aqui é a criação de faca. Na demo anterior, basicamente, a gente fez um teste mostrando para vocês como ele pode usar uma faca existente já no banco de facas,
E aqui, no caso, a gente vai fazer uma demo totalmente distinta aqui, né, da demo anterior. No caso, a gente vai criar uma faca automaticamente dentro do Phoenix, tá? Basicamente, eu posso chamar, nesse caso aqui em particular, eu não tenho desenho da arte, eu só tenho os formatos das facas, né? E eu tenho também a quantidade para cada item, tá? Então, eu vou chamar novamente esse arquivinho em CSV, lembrando que você pode também importar isso de forma manual, através de um arquivo em PDF. Então, eu vou pegar esses arquivos, no caso, são 36 arquivos de faca distintas, né? E eu vou importar para dentro do meu ambiente aqui, para dentro do Phoenix, tá? Então, basicamente, eu tenho 36 itens, quantidades diferentes, eu vou chamar ali o Phoenix e eu vou pedir para ele agressivamente combinar esses itens para que a gente tenha o menor número de entrada de máquinas possíveis, nesse perfil aqui em particular que eu estou utilizando. Então, aqui a gente percebe que ele criou 4 layouts, num custo de $5.000, combinando todos os itens. Eu posso agora adicionar inteligência e algumas regras de imposição, por exemplo, eu quero fazer em coluna, não quero bagunçar todos os itens na folha, mas eu quero começar a colocar algumas regras de posicionamento por coluna, cada item, no caso, vai ser uma coluna diferente. Então, a gente percebe que em segundos aqui ele já começou a computar milhares de opções, e basicamente a gente consegue avaliar isso de uma forma muito rápida com relação a custo, né? Quanto é que vai ser, por exemplo, para produzir esses itens de forma conjugada, colocando alguma regra de mapeamento por coluna, ou também, se eu quiser ainda fazer, nesse caso, os 36 itens com 36 entradas de máquina, ele também, em poucos segundos, ele pode fazer o layout para a gente dos 36 itens já posicionados, tá? Então, é basicamente esse tipo de situação que a gente consegue muito rapidamente dentro do Phoenix pedir para ele calcular. No caso aqui, eu vou pedir para ele rodar uma folha inteira, 40 por 28, que é 1000 por 707. Vou pedir ali para ele colocar single product per sheet, que seria basicamente uma entrada de máquina para cada produto. Eu tenho agora um custo de $28.000 rodando dessa maneira, e eu tenho lá as 36 facas já posicionadas. Lembrando que nesse caso eu estou trabalhando somente com o formato da faca, mas se eu tivesse ainda o arquivo final, da arte final, eu já poderia posicionar e já disponibilizar esse arquivo diretamente para o meu CTP para gravação da chapa, tá? Bom, a última demo aqui, para não tomar muito tempo também, a gente ter tempo para as perguntas e respostas, é referente a uma demo de grandes formatos. Basicamente, o conceito é o mesmo, né? Então, a gente chama os nossos arquivos, eu tenho lá cadastrado dentro do meu Phoenix o meu maquinário, pode ser uma impressora Durst, uma impressora Vutec, pode ser um acabamento digital, pode ser um acabamento convencional. Eu cadastro as informações, eu ensino o Phoenix com relação aos parâmetros das minhas máquinas e os custos envolvidos no processo, e basicamente eu chamo ali, no caso eu tenho 64 itens, né? Esses itens aqui são itens de PDV, né, multipart. Então, se eu quiser agora checar o melhor aproveitamento nas folhas, eu posso ir ali no Imposition AI, que seria a imposição com inteligência artificial, chamar um perfil, né, de nesting, que seria, nesse caso, eu vou colocar de grandes formatos, vou chamar os 64 produtos, vou rodar, por exemplo, considerar as minhas 5 máquinas impressoras que eu possuo no meu parque gráfico, e considerar os 2 formatos de folha possíveis com relação a esse prorrogado de 5 milímetros, e ele automaticamente vai começar a enxergar, a identificar para a gente as montagens, né, com relação, e vai começar a notificar a gente também com relação ao custo envolvido, desperdício, né, e uma vez que a gente aceita determinado layout nessa tela, ele já vai posicionar os layouts e já inserindo automaticamente as marcas de corte, as marcas de registro, né, no caso, como é uma impressão digital, ele vai inserir as câmeras de registro para a gente fazer ali o acabamento de forma digital também, tá? Então, basicamente, deixa eu mostrar aqui essa parte que ele está mostrando ali direitinho os arquivos imposicionados, né? Eu tenho ali como determinar também a sangria, eu tenho como determinar a posição das marcas de leitura da minha câmera, o código de barras, e basicamente eu já tenho todos os layouts aqui imposicionados e o relatório da produção, tá? E é basicamente isso que a gente tenta trazer para a nossa produção, né? A gente tenta trazer aí um planejamento lado a lado com a impressora, né? Então, a gente entendeu o desafio, né? O desafio hoje são
cada vez mais sabores, com quantidades mais curtas, né? A gente precisa de uma solução que tome a decisão de uma forma muito rápida para a gente, né? Que consiga identificar realmente qual é o melhor processo, a melhor rota para chegar num custo-benefício melhor, né? E é isso que a solução permite a gente fazer, né? Uma vez que a gente cadastrou as informações, basicamente a gente consegue, em segundos, identificar a melhor rota para rodar determinado trabalho, já criando os arquivos finais de produção, no caso, os arquivos finais de impressão, de corte de relatório, tá? A gente tem também conexões com outros tipos de equipamento, né? A Tilia tem hoje uma conexão direta com o Zoom de Cut Center, né? Então, uma vez que eu tenho essa conexão funcionando, eu posso pedir ali, por exemplo, para fazer uma imposição dentro do Phoenix, automaticamente essa informação vai para o Zoom de Cut Center, a Zoom gera ali uma estimativa de corte e volta essa informação para dentro do meu sistema, né? Então, agora eu teria ali não somente a questão do tempo de produção com relação à impressão, digitalmente falando, mas eu teria um tempo com relação ao meu acabamento digital, tá? Então, é uma solução que a gente já tem integrada com a Zoom, nesse caso aqui, com relação ao Zoom de Cut Center, tá? Mas, claro, a gente tem ainda integrações com outros sistemas, com uma solução totalmente aberta, um API totalmente aberto, que a gente pode integrar com sistemas de ERP de terceiros, MIS, workflows existentes. Então, a gente basicamente consegue integrar com qualquer fornecedor, tá? E aqui, claro, só para encerrar, relembrando aqui o prêmio, né, que a gente ganhou em 2019, referente a justamente isso, inteligência artificial, trazer essa sacada de inteligência artificial para dentro da indústria gráfica, né? E com isso, eu acredito que eu abro a sessão de perguntas e respostas. Eu não sei, Francisco, você vem monitorando aí o chat, eu não sei se a gente recebeu alguma pergunta, alguma dúvida. Oi, Rudi, tudo jóia? Sim, nós recebemos algumas, né? Eu separei algumas aqui, e eu queria começar, tem uma pergunta bem interessante aqui, você falou, né, no sistema de forma em inglês, né? Você falou de dólares e tudo mais. O software ele já possui a versão em português? Como que seria? É uma excelente pergunta. Na verdade, eu mostrei aqui uma demo gravada em inglês, né, que está o software todo em inglês, inclusive a moeda, né, que a gente está usando é dólar, mas o software possui outras línguas, né, e na verdade português a gente está desenvolvendo, então nos próximos releases a gente já vai estar com um software em português, e isso já para as próximas versões. E com relação à parte de moeda, temos ali ainda a moeda local do Brasil, no caso, reais, temos em dólar, temos em euro, temos diferentes tipos de moedas que o cliente pode adicionar. Então, a ideia é justamente essa, né? É uma pergunta interessante, porque uma vez que a gente vai moldar as informações para dentro do nosso sistema, a gente vai colocar realmente os valores com relação à moeda local, né? Então, a gente vai cadastrar lá, por exemplo, hora a máquina do equipamento é R$ 200. Eu gasto, por exemplo, 300 folhas para fazer o acerto. O meu custo com relação à chapa é de R$ 50 por chapa. O custo do meu material de resma em folha é um, em bobina é outro. Eu posso alimentar tudo isso em reais. Mas sim, a gente tem essa questão de moeda, já tem como default no software, né? Tem diferentes tipos de moeda, e uma das moedas a moeda nacional, o real, né? E com relação ao software, a gente está traduzindo o software, né? Então, a gente está hoje na versão 7.0.6, e nas próximas versões, 8.0, a gente já deve ter a versão rodando em português, tá? Tá, entendi, obrigado. Chegaram novas perguntas também. Eu vou tentar formular que tem duas perguntas que com certeza uma resposta você vai esclarecer. Mas antes disso, tem uma outra pergunta aqui. E qual sistema ele roda? Qual sistema operacional? Na verdade, eu mostrei aqui a demo rodando no Mac, né? Mas na verdade é um sistema multiplataforma, ele pode rodar tanto no Windows quanto no Mac, né? Essa solução que eu mostrei, ela está rodando ali de forma desktop, né? Eu estou basicamente trabalhando como se fosse um sistema desktop, no qual eu estou inserindo as informações dentro do sistema,
mas eu posso ainda fazer ele rodando nos bastidores, né? E nesse sentido, rodando nos bastidores, ele pode rodar, inclusive, no Linux, tá? Então, é um sistema realmente totalmente multiplataforma. Versão desktop a gente pode rodar no Windows e no Mac, e versão ainda servidor, digamos assim, rodando nos bastidores, pode rodar ainda no Linux também, tá? Entendi. Você tinha comentado também que a solução ela já integra em sistemas de RP, workflow. Isso, na verdade, assim, a gente já tem uma forma de fazer a integração através de arquivo CSV, que é o arquivo talvez mais simples de fazer qualquer tipo de integração, o arquivo é separado por vírgulas. Então, basicamente, qualquer sistema que consiga exportar um arquivo CSV, a gente consegue fazer a integração direta aqui com o Phoenix, né? Então, basicamente, no sistema do cliente vai ter, por exemplo, o nome do produto, e aqui no meu sistema eu vou ter product name, eu só vou fazer um link entre as duas coisas, e aí uma vez que eu criei esse link, automaticamente na hora que eu estou importando esse CSV, as informações já caem de forma automática para dentro do Phoenix. Isso é bacana, porque a possibilidade de integração é imensa aqui, né? Claro que eu citei alguns exemplos, por exemplo, de puxando o arquivo, com relação à tiragem, com relação à sangria, com relação a excessos, mas pode ser inúmeras variáveis que a gente pode já, através desse arquivo CSV, já importar dentro do Phoenix, né? Isso é uma opção, né? Claro, é uma opção de integração que já vem direto como default no software, né? Não há nenhum, nesse caso do CSV, nenhum módulo extra que a gente precisaria, né? Entendi. E há algum limite do número de arquivos que pode Phoenix? Número de arquivos, eu acredito que seja relacionado ao número de arquivos que você pode trabalhar, né, importar dentro do Phoenix para fazer a imposição, essa pergunta, né? Na verdade, Isso. tá, na verdade, não há um limite, na verdade, se a gente for considerar a questão de formas irregulares, né, a gente tem aí de conhecimento que até 2.000 peças irregulares a gente consiga fazer de forma tranquila dentro do Phoenix, né? Então, essas formas podem ser lá, por exemplo, 2.000 arquivos diferentes, com geometrias diferentes, com tamanhos diferentes, né? E quando se trata de, na verdade, formatos retangulares, aí a gente não tem um limite, assim, que o software vai barrar propriamente dito, né? Então, se eu fosse dar uma resposta, seria basicamente isso, né? 2.000 itens para formatos irregulares e formatos retangulares, e isso pode ser de forma indefinida aqui, vai depender muito do processador da máquina e tudo mais. Entendi, bacana. Bom, considerando então uma gráfica com impressão digital, uma gráfica com impressão plana, né, offset, Uhum. serigrafia e flexo, tudo junto. Quanto tempo você estima para fazer a instalação num parque gráfico desse? Isso é uma excelente pergunta. Na verdade, é algo que o software possui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Não sei se você consegue ver já o Phoenix aqui na telinha do Phoenix, Francisco. Eu abri Sim, aqui o. sim, já. Ah, é, eu acredito que esse cliente tenha mais de um sistema de impressão, tenha mais de um maquinário, né? Então, basicamente, dentro aqui do Phoenix, a gente pode importar algum equipamento diretamente da Tilia Cloud. Essa lista de equipamentos já possui aqui impressoras digitais e impressoras convencionais, né? Claro que não tem nenhuma informação de custo atrelado nessas impressoras, mas basicamente aqui a gente tem, por exemplo, as informações técnicas com relação à pinça, com relação à tiragem máxima, velocidade, a gente tem informação de formato mínimo e formato máximo de folha, gramatura mínima e máxima. Então, através dessa biblioteca, por exemplo, eu posso já importar dentro do meu sistema as máquinas que eu tenho e depois só ir adicionando as informações de custo, né, basicamente relacionado
a hora máquina e o tempo de setup de cada máquina, né? Claro que para a gente ter uma curiosidade maior, né, é importante a gente cadastrar também os nossos materiais, né, e as nossas chapas, né, e definir, inclusive, o custo dessas chapas e desses materiais, porque na hora que a gente estiver chamando aqui a imposição com inteligência artificial, o Phoenix ele é capaz de computar todas essas informações e traçar a melhor rota. Mas com relação ao tempo, vai depender muito, entendeu, Francisco? A gente tem essa questão da biblioteca online que a gente pode utilizar, mas basicamente não são tantas informações que a gente precisa cadastrar dentro do Phoenix, basicamente. Deixa eu colocar um exemplo aqui de folha offset. Basicamente, a gente vai colocar o nome da impressora, colocar uma descrição, colocar como vira a folha, qual é a pinça, com relação ao custo, a gente vai colocar a hora máquina, o tempo de preparação, o custo mínimo por layout, e algumas informações de custo de tinta, se, por exemplo, a gente pode ainda computar custo de tinta por clique ou por cobertura, no caso de clique, no caso para impressora digital. Então, basicamente, são poucas janelinhas aqui que a gente vai preencher para cada sistema, e uma vez que a gente tem a base de custo e as capacidades do equipamento já pré-definidas, né, a gente consegue rodar rapidamente. Então, eu diria assim que pelo menos um dia para a gente setar essas informações dentro do sistema, uma vez que o cliente já tem essas informações, e no outro dia ele já consegue tirar proveito da solução, entendeu? Entendi, bacana. A gente está vendo até que a sua versão já é em português, né? Isso, As janelas. não tá ainda oficialmente, a gente não soltou ainda essa versão, mas a gente já começou a traduzir o software para português, então a gente já tem aqui todos os menus em português, e muito provavelmente na versão 8.0 a gente vai ter realmente todo o software já em português, né? O meu aqui, no caso, ele já está 80% do software ele já está em português nesse caso aqui, tá? Então, para novas versões, né? É bacana que a gente vai ter também o software rodando em português. Legal. Fala um pouco para a gente sobre licenciamento, né? Ele é por assinatura, ou ele é uma compra definitiva? Na versão em desktop, cada estação é uma licença? Como que seria isso? Entendi. Na verdade, a gente tem os dois sistemas de licenciamento, né? O cliente pode comprar a licença ou ele pode assinar a licença, tá? Então, basicamente, compra ou assinatura, né? Cada assinatura ou cada compra é referente a um usuário, e ainda a gente possui um serviço chamado Tilia Cloud, no qual a gente pode compartilhar a licença na rede, né? Então, não somente na rede física do cliente, mas na rede, na web mesmo, né? E aí seria ali, por exemplo, o nosso sistema de licenciamento de licença flutuante, tá? Mas, basicamente, a gente tem o licenciamento por assinatura, o licenciamento perpetual, e ambos os dois sistemas aí, a gente tem também a questão de fazer ali a licença flutuante, tá? Entendi. Tem uma pergunta aqui, ó. Temos facas prontas de madeira. Podemos inserir essas facas no sistema? Que tipo de arquivo é necessário? E o software encontra a faca automaticamente? Perfeito. Sim, na verdade, eu mostrei na demo, né, são duas situações que eu mostrei. Uma das demos era utilizando uma faca existente, a outra demo criando uma faca totalmente do zero, considerando itens diferentes, quantidades diferentes. Mas uma vez que o cliente já tenha, né, esse banco de facas pronto, né, a gente pode importar esses arquivos através de um arquivinho CF2 ou através de um PDF mesmo, e aí a gente consegue inserir essas facas na nossa biblioteca. Então, basicamente, aqui eu já tenho algumas facas cadastradas no meu sistema, né? Então, basicamente, eu importei aqui, eu posso vir aqui, importar um template de faca, esse template de faca pode ser um PDF, eu faço um mapeamento que é corte, que é vinco, ou ele pode ser um arquivo já em CF2 que vem do meu sistema de CAD. Então, é muito simples, na verdade, cadastrar uma faca existente, eu só venho aqui e peço para importar a faca, né? E uma vez que eu tenho essas facas já cadastradas, aqui no meu caso eu tenho mais de 50 facas, e eu tenho algum item já aberto aqui no meu sistema, o sistema ele é capaz de checar, por exemplo, o formato do meu unitário,
e considerar o formato das minhas facas existentes e checar se tem alguma similaridade, né? E, por exemplo, a faca não precisa nem ser 100% igual. Eu posso definir aqui dentro do Phoenix, nas preferências, por exemplo, que se eu tiver uma tolerância de faca de 1% ou uma tolerância de 5%, vamos supor que a faca seja 95% igual, eu já quero que use aquela faca. E isso é interessante, porque a gente pode, com isso, aproveitar alguma faca existente e muitas vezes está alterando coisas mínimas, né? Em cartonagem, por exemplo, muitas vezes está mudando uma orelha de cola, uma aba, e a gente acaba aproveitando uma faca existente ao invés de criar uma faca nova, né? Então, sim, a gente consegue cadastrar todas as facas no sistema através de PDF ou CF2, e o sistema ele é capaz de automaticamente identificar o meu arquivo unitário, fazer ali uma correspondência e checar se eu tenho alguma faca com relação àquele arquivo unitário que eu acabei de importar, tá? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, é uma pergunta sobre XML, né? Se podemos utilizar XML também. Mas eu acredito que talvez seja na integração. Sim, sim. O software ele já vem como default CSV, isso não precisa nenhum módulo extra. Agora, XML também a gente consegue integrar, mas é um módulo à parte. Mas sim, a gente consegue integrar JDF, XML, CSV, todos os arquivos de troca de informação da indústria a gente consegue integrar sim, inclusive XML. Se o cliente tem um sistema que exporta um XML, a gente consegue pegar esse XML, fazer também a mesma coisa, um depara dentro da nossa solução, e fazer com que o software entenda as informações contidas naquele XML, né? Entendi. Seriam basicamente essas perguntas até agora. Não, show de bola, show de bola. Eu vou deixar aqui também, a gente vai, na verdade, fazer outros eventos em conjunto, né, juntamente aí com a DataBrand. O próximo evento vai ser no dia 13 de julho, vai ser um webinar focado em cartonagem, então vai ser bacana para a gente realmente navegar nessa questão de faca existente, faca nova, imposição, pré-impressão, aplicação de marca. A gente pode aplicar diferentes tipos de marca de sangria para itens conjugados, então vai ser uma oportunidade bacana que a gente vai ter de explorar mais o Tilia Phoenix no segmento de cartonagem. E, claro, depois ainda a gente vai definir as datas para os próximos webinários com relação a prorrogado digital, a grandes formatos, impressão comercial com relação à imposição de revista e livros, e rótulos e etiquetas também, tá? Então, se são só essas perguntas, a gente pode finalizar aqui a nossa apresentação. Gostaria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a atenção de todos, e qualquer dúvida que surja aí offline, por favor, fiquem à vontade de nos enviar um e-mail e nos contactar, tá bom? Eu gostaria de agradecer também a equipe da DataBrand, que esteve aqui com a gente hoje, Francisco, e obrigado a todos. Francisco. Eu também queria agradecer a todos. Uhum. Queria agradecer a todos, a presença de todos. As perguntas que não foram respondidas, nós vamos responder offline também. E obrigado, Rudy. Obrigadão, gente. Tenha um excelente dia e a gente se encontra no próximo webinar dia 13. Obrigado.